Olá, gente, o Batom nas Quatro Linhas desta semana está começando agora. E no programa de hoje, a gente vai ter uma entrevista muito legal na Cara do Gol com Lautenê Perdigão, diretor do Museu dos Esportes Edivaldo Alves Santa Rosa. E tem mais o quê, Poi? Pois é, né, Tereza? Nesse programa de hoje, nós teremos o nosso quadro Tira Tema com o famoso tiro de meta. Você sabe o que é tiro de meta? Eu sei, você sabe? Lógico que eu sei, mas nós trouxemos alguém que pode falar sobre o tiro de meta com mais propriedade do que nós, não é não? Pois é, não sai daí que o programa de hoje tem muita coisa boa. E o Na Cara do Gol de hoje é com Lautenê Perdigão, diretor do Museu dos Esportes Edivaldo Alves Santa Rosa. Lautenê, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Eu é que agradeço a vocês pela oportunidade, sempre a falar pelo museu, é muito bom. Então, fala pra gente, assim, em quanto tempo tem o museu, que é uma opção de lazer incrível para quem gosta de esporte. Fala pra gente como é que começou a ideia de homenagear o Dida, né? O Museu Dida porque ele é meu amigo, ou foi meu amigo, jogamos juntos no CSA em 52, e pelo que ele fez no Flamengo, que ele fez na Seleção Brasileira, e pelo próprio futebol, o museu se chama Edivaldo Alves Santa Rosa Dida. E tudo aconteceu com uma conversa que eu tive com o Jurandir Costa, na porta do Banco do Nordeste, quando eu fui trabalhar, me encontrei com o Jurandir, e ele me deu a ideia de conversar com o governador Geraldo Bulhões, que ia haver uma reforma do Trapichão, foi a primeira reforma do estádio. Então eu tive essa oportunidade, já que eu conheci o governador, fui lá, conversei com ele, imediatamente ele mandou conversar com o Gilmar Camerino, que era o superintendente do estádio, e nós acertamos o local para construir o Museu dos Esportes, que já completou 22 anos. E assim, como é que faz para visitar, Lautenê? Que tem muita coisa interessante, escola, quem tiver interessado, liga para lá, agenda visita, como é que faz para ir lá conhecer o museu? Bem, normalmente agenda, porque além do museu, o pessoal precisa de colégio, quando vão visitar o museu, eles também vão visitar o próprio estádio. Então fica bom por isso que eles vê o estádio e vê o museu. Então eles agendam através do telefone 93060330, 93060330. Eu esqueci do 9 na frente. Com aquele 9 na frente. Esse tal do 9. Então eles agendam, eles mandam um ofício dirigido para mim e outro para o Otávio Quadros, que é o administrador do estádio. Então a gente, com isso agendado, eles chegam lá na hora. O horário é de 9 às 11 e de 14 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Olha, Lautenê, para quem quiser ir sem ser grupo, assim, eu tô com vontade de ir sozinho, sem um grupo, pode chegar lá nesse horário e tem acesso ao museu? Para visita individual, não tem problema. As portas do museu nesse horário estão sempre abertas e eu gosto muito quando chega turista, quando chega até próprios torcedores daqui de Alagoas. Eles gostam muito de ver as fotos do seu time, às vezes de ver imagem na televisão, enfim, de conversar um pouco sobre a história do futebol, e nós estamos lá para isso. Ótimo. Pois é, e sobre essa história do futebol, já que foi jogador do CSA, qual é a memória mais marcante nesse período, tanto jogador até agora como diretor do museu? Tem muitas coisas boas que aconteceram no futebol. Quando eu jogava no aspirante, depois cheguei a jogar algumas partidas no time principal, quando o médico era o Dr. Alfredo, o treinador era o Dr. Alfredo Almiro Baixo. Mas deixando o futebol de lado, o museu é o que interessa mais, porque eu sempre tive muitas alegrias lá. É claro que também tive alguns problemas, já teve infiltrações, eu tive que parar o museu durante 3 ou 4 meses para ver se alguém ajudava para, vamos dizer assim, fazer uma reforma no museu. Mas graças a Deus ficou tudo em paz. E nesses 22 anos, a maior alegria que eu tenho é quando vão os alunos, porque os alunos são sempre curiosos. E a gente sempre, não é palestra, a gente conversa com eles, contando um pouco da história do museu, contando um pouco da história do próprio estádio, do próprio Trapichão. Então isso, às vezes vem as perguntas interessantes, que às vezes a gente pode responder, às vezes fica meio assim para responder. Mas é gostoso, porque quando a gente pergunta quem é que quer ver, quem é que quer ser jogador de futebol, todo mundo levanta a mão. Aí eu sempre explico que é difícil, porque a carreira de jogador de futebol não depende às vezes só do talento, depende de uma série de coisas que somente o tempo é que vai dizer se ele vai ser ou não um jogador. Agora me fala em relação a essa questão de ser jogador. Como era ser jogador naquele período que o senhor jogou e como nesse caso como é ser jogador agora? Pelo que o senhor acompanha, assim. Ano que enfim, mudou bastante nesse tempo. É porque eu nunca deixei de acompanhar. Eu em 59 ingressei na imprensa, passei 40 anos.
e depois fiquei, como até hoje, colaborando. É claro que na minha época não era totalmente amador, a gente não tinha o condicionamento físico que tem hoje. Hoje o grande lado bom do futebol de hoje é o condicionamento físico. Porque antigamente a gente fazia a bola correr menos porque a gente não podia correr mais. Então a bola tinha que correr. Hoje é exatamente o contrário. Hoje o atleta corre muito mais do que a bola. Talvez por isso, e eu observo muito, não só no jogo daqui como na televisão, que os jogadores erram muito o passe. Talvez pela corrida, pelo condicionamento que eles têm, o que não tinha antigamente. Mas eram jogos assim, amadores, jogos. Eu sempre digo que era o lado romântico do futebol, quando a gente jogava mais e ganhava menos. Era muito mais por amor, talvez, né? Mais. É verdade. É verdade. Agora, e continuando com essa questão do quando foi jogador, teve alguém, assim, algum ídolo seu que o senhor chegou assim, quero conhecer e conheceu ele? Algo que o senhor admirava, Que admirava muito e na época conseguiu conhecer? Tinha, o Dida foi um desses jogadores, né? Mas na época tinha grandes jogadores. Bem, não é do meu tempo. O Paranhos foi outro grande jogador que terminou jogando no São Paulo durante 4 ou 5 anos. Teve aqui, o futebol alagoano teve grandes jogadores. Naquela época, em que eu jogava nos anos 50, principalmente nos anos 50, os jogadores de Alagoas eram muito requisitados, eram muito contratados pelo futebol do Maranhão, da Bahia e de Pernambuco. E de Salvador também, porque foram 2 grandes jogadores daqui, o Bandeira e o Claudinho, que foram campeões pelo Esquadrão de Aço na época do Bahia, que foi antes de 52. Então era uma época completamente diferente da de hoje. Hoje é profissional, hoje a gente não tinha concentração, hoje tem concentração, a gente não tinha a gente chegava na hora do jogo. Era 3 horas, 3 e meia, normalmente era esse o horário. Então a gente saía de casa 2 horas, pegava o bonde, ia para o Mutângelo, para o Papai do Sara, chegava lá, trocava de roupa e jogava. Já ia jogar. Diferente, né? Bem diferente de hoje. Só para encerrar, faz um convite para quem está em casa, para quem está assistindo, para ir lá visitar o museu. Aliás, eu sempre faço esse convite porque é um prazer muito grande meu receber os turistas, como eu disse, os colegas, os antigos, vai muito assim, às vezes companheiros antigos para ver. O próprio pessoal daqui, torcedores também vão lá, que alguns vão atrás de fotografias e a gente sempre consegue essas fotos. Então eu espero que vocês compareçam, eu terei esse prazer de recebê-los no horário de segunda a sexta, de 9 às 11h30 e de 14 às 16h30. Lautenei, muito obrigada pela presença, adoramos a entrevista. Eu é que agradeço a vocês e espero que vocês estejam sempre aqui de batom. O tiro de meta é um tiro de reinício quando a bola ultrapassa aquela linha que as pessoas conhecem ela como linha de fundo, que na regra de futebol ela é chamada como a linha de meta. O goleiro pega a bola, coloca dentro da área de meta aquela pequena área que as pessoas conhecem, que tem uma extensão ali de 5,5 por 16,5 e o jogador faz a cobrança e repõe a bola em jogo. Infelizmente, o nosso programa, o Batom nas 4 Linhas, está no fim, Tereza. Pois é, acabou por hoje. Só por hoje, mas confira as nossas novidades nas nossas redes sociais, né, Tereza? Pois é. Facebook, Instagram, Batom nas 4 Linhas e se inscreva no nosso canal no YouTube para ficar por dentro das nossas novidades. E acompanhe também aqui no Cada Minuto. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Olá, gente, o Batom nas 4 Linhas.